Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver o pacote conhecido como React Router. O pacote React Router, ele permite a gente fazer todo o gerenciamento de rotas de uma aplicação React. O que seriam rotas? Sabe quando todas aquelas URLs da aplicação, que você tem a aplicação barra produtos, barra sobre, barra alguma coisa, isso a gente chama em desenvolvimento web de rotas. Então, como é que a gente faz para trabalhar com rotas diferentes dentro de uma aplicação React? A gente usa esse pacote chamado React Router, ok? E ele vai permitir que para cada URL, para cada rota, eu consiga exibir componentes React diferentes. Então, como é que a gente começa? Vamos lá no Google. Então, lá no Google, vocês coloquem aqui React Router. Ele vai aparecer esse primeiro link aqui, reactrouter.com, que é da empresa que cria esse pacote. Então vem aqui para esse site, tem esse pacote tanto para o web, que é para o React que a gente está usando de web, e tem ele também para o React Native. Então a primeira coisa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão atual estável desse pacote é a 5.2. Só que já tem uma versão nova que está em beta, que é a versão 6, que vai ser a próxima versão e tem várias melhorias para a versão 5. Eu vou ensinar para vocês essa nova versão 6 que está em beta, porque para durar mais tempo, o conhecimento ela está em beta, dá para usar nos nossos projetos de desenvolvimento, ela ainda não é recomendada se você for colocar em produção um sistema com React, aí você vai e usa ainda a última versão estável. Como saber qual versão é atual nesse momento que você estiver assistindo o vídeo? Vem aqui no GitHub, que ele vai abrir o link do projeto do GitHub. Aqui está vendo Releases. Está escrito latest, a última versão estável é a 5.2 de maio de 2020. Só que, como eu falei, a gente já sabe que tem uma versão beta desse pacote com melhorias e facilidades e a gente quer usar a nova versão 6 que está em beta. Então eu clico aqui em Releases e tem aqui a versão 6 beta, que é nesse momento aqui para mim a mais atual, e eu vou usar ela. É... Quem tiver na versão 5 ainda, aí pode vir aqui, voltar no site, clicar aqui em web e aqui ele ensina o processo de instalação da versão estável. Quando a versão 6 estiver estável, aqui nesse site vai mostrar a instalação da versão 6, mas como a 5 que é estável por enquanto, eu quero usar a beta, então eu vou lá pelo GitHub mesmo, releases, aqui versão 6 beta, e eu vou seguir o passo de instalação dela aqui. A diferença que eu vou utilizar aqui agora é que aqui ele está com o comando do npm, eu vou usar o comando do yarn. Então eu copio só aqui de history para frente, copio isso aqui, vou lá no meu projeto. Então aqui eu estou com um projeto limpo, só com as pastas Page e Components vazias, mas eu já deixei as pastas aí e vou aqui abrir o terminal para instalar o pacote. Então, yarn, add e vou colar lá, que é aí ele vai instalar a versão 6, que por enquanto está em beta, e não é a estável. Quando tiver estável, ele vai ter o comando certinho lá, é só procurar lá no site como eu mostrei. Então, está instalando aí. Vamos esperar finalizar esta instalação. Pronto, já foi. Vou fechar aqui o terminal. Então, para trabalhar com esse pacote,
a gente tem que importar algumas coisas dentro dele que são essenciais. Então vamos dar um import aqui. Vou abrir o abre e fecha parênteses por enquanto sozinho daquele jeito. From React Router DOM. O nome, na hora que eu vou importar, o nome desse pacote é React Router DOM. O DOM aqui é porque ele é a versão para web, IDOM. Quando é a versão do React Native, se eu não me engano, é React Router Native. Mas a gente está falando de React da web, então é esse aqui mesmo, que foi justamente o que a gente instalou. Então, de dentro dele, os itens essenciais que eu vou importar é eu coloquei aqui o chaves porque facilita o autocomplete depois que eu coloquei ali o from. Então eu começo a digitar aqui browser router, aí ele já me dá as opções. Então a gente vai importar o browser router, o routes e o route. Então esses três componentes aqui dentro da biblioteca que a gente vai utilizar para poder utilizar rotas na nossa aplicação. Então, o browser router, que é esse primeiro aqui, ele deve ser colocado, ele deve envolver todo o meu aplicativo na parte que vai depender de rota. Então, é basicamente isso aqui. Isso aqui é sempre uma receitinha de bolo, é quase sempre dessa mesma forma. Eu vou apagar aqui, vou colocar aqui browser router. Então, vou colocar ele envolvendo toda a minha aplicação, porque eu vou usar rotas em toda a minha aplicação. Então, ele vai ser o meu componente, o meu elemento mais externo nesse momento da minha aplicação. Aí, aqui dentro dele, toda a parte que eu vou ter gerenciamento de rotas, eu uso esse componente aqui agora, routes, no plural, e dentro desse componente routes, eu defino cada uma das rotas que a minha aplicação vai poder acessar alguma coisa na minha aplicação. Então, como é que eu faço? Route, no singular, e para cada uma das rotas que eu for ter, eu vou criar uma vez esse componente. O que é que eu digo que tem nesse componente? Ele tem duas propriedades que são essenciais, que é o path, que é o caminho, qual é o caminho dessa rota. E eu tenho o element. O element é qual é o elemento que eu vou exibir quando acessarem essa rota. Então, eu vou criar o primeiro aqui. Então, quando a página inicial, que é aquela que você clicou na URL e já exibiu, ela é conhecida como barra, porque ela não tem nada depois dela. Então, quando acessar a página inicial, eu quero que exiba qual elemento. Aí eu vou dizer esse elemento aqui. Só que eu não criei ainda a página que eu quero que seja exibida aqui. Então, vamos criar logo aqui dentro da pasta Pages. Vou criar um folder vou chamar de Home, que é a ideia de como se fosse página inicial, né, home. E aqui dentro da pasta home, vou criar o index.js, como a gente já está acostumado. Vou criar o componente aqui chamado home. E eu só vou colocar aqui um H1 escrito home, só para a gente saber que a gente está na página home. Ok? Então, vou voltar lá no app e vou importar esse componente, essa página home, que é a que eu quero que exiba quando a rota for a rota inicial, que é só o barra. Então, eu posso vir aqui importar manualmente e colocar aqui, ou vou tentar aqui fazer o import automático do VS Code, vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente faz manualmente. Então, eu escrevo home aqui, apareceu aqui até o endereço onde é que ele está dentro da minha máquina, dou Enter, ele importou automaticamente, eu só termino agora de completar. Então, eu coloco a tagzinha do meu componente aqui dentro do element. Aí, o que é que eu estou dizendo? Olha, quando acessar o endereço inicial do meu site, eu quero que exiba esse elemento que é o componente
home. Então, ele vai exibir esse componente home. Vamos ver se está funcionando. Espero que sim. Vou rodar aqui, que eu ainda não rodei. Então, vamos lá. Yarn start. Então, não deu nenhum erro. Então, o endereço inicial, que não tem nenhum, nada além dele, só o barra, porque se eu colocar só o barra aqui, ele continua aquele endereço. Então, a minha página inicial é o componente home. E se eu quiser agora colocar aqui um barra dashboard e aparecer um outro componente, eu tenho que criar essa outra rota. Eu tenho que criar uma rota para cada rota que eu desejo que minha aplicação responda. Então, eu vou criar primeiro a página dashboard. Então, new folder dashboard. Dentro dela, eu vou criar aqui o index.js. O componente funcional aqui é dashboard. Salvei. Aqui dentro eu quero um H1 escrito dashboard, só para a gente saber que mudou de página. Então, salvei. Ele está fazendo aqui as correções automáticas daquele plugin que eu passei para vocês, né? Então, vamos lá no app. Então, eu vou criar agora uma outra rota. Route path. Então, deixa eu fechar aqui. Quando acessar a rota barra dashboard, eu quero que exiba o elemento. Aí vamos tentar importar automático, dashboard, pronto. Então, se lá no meu navegador eu colocar o URL do meu site barra dashboard, ele vai exibir o componente dashboard. Então, vamos lá dar uma olhada para ver se está funcionando isso. Então, coloquei aqui barra dashboard, ele apareceu o componente dashboard. Então, de acordo, eu posso ter várias rotas na minha aplicação, é bem normal eu ter várias rotas. Então, agora, a minha aplicação React, ela sabe qual componente, o que mostrar para cada rota. E se eu colocar uma rota aqui inexistente? Tem uma forma de a gente fazer uma página padrão para qualquer rota que for inexistente no meu sistema. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, coloco um route path asterisco. Esse asterisco aqui ele vai dizer, ele vai entrar aqui, ele vai pegar tudo que não seja alguma dessas rotas que foram definidas anteriormente. Então, caso não entrou em nenhuma das outras, ele vai entrar aqui no asterisco. Então, eu vou colocar aqui element e vou criar uma página para caso a pessoa digite alguma outra rota que não é nenhuma dessas que eu espero, ele mostra uma página para elas. Por exemplo, vou criar aqui uma página not found. Not found, que é não encontrado, né? Então, new file, index.js. Opa, escrevi errado. Rename index.js. Vou criar o componente funcional. Not found. E aqui eu posso colocar um parágrafo, colocando assim, 404, página não encontrada. Só para aparecer alguma coisa lá se a pessoa digitou alguma rota que eu não esperava. Então aqui nesse o elemento ele vai exibir a not found. Então, ok, ok. Vamos lá verificar, até fazer um teste nisso. Então, se eu colocar aqui barra, deixa eu dar um refresh aqui. Por que ele está exibindo o dashboard primeiro? Porque, calma aí.
Ah, porque eu estou na página dashboard, né, Luciano? Então, vamos tentar aqui agora acessar qualquer coisa. Vou digitar aqui qualquer coisa, aí o que que aconteceu? Ele mostrou a not found, porque qualquer rota que eu colocar aqui que não for uma daquelas rotas anteriores, aí ele vai mostrar por padrão a página not found, porque eu falei para ele mostrar essa página, correto? Então, vamos voltar lá e continuar. Cadê? Aqui. Então, vamos. Se eu quiser, por exemplo, fazer um header na minha aplicação, um menu lá no topo que vai aparecer em todas as páginas. Então, eu vou criar esse componente aqui, new folder, eu vou chamar de header, que é o cabeçalho, index.js, e aqui vou criar um componente funcional. E aqui, por enquanto, eu vou colocar um P escrito header. Vou até colocar um estilozinho aqui. Vou colocar inline só porque a gente está fazendo só demonstração. Então, style, back, background color, coral. Então, eu só tenho uma div com um background coral com um parágrafo escrito header. Se eu quiser colocar isso aqui dentro, eu posso colocar fora das rotas na minha aplicação o meu header. Opa! Aí ele vai aparecer o meu header em todas as minhas páginas. Vamos dar uma olhada lá para vocês verem. Ah, ele não importou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não importou o header. Deixa eu tentar de novo aqui. Header. Pronto, agora ele importou. Vou voltar lá. Tá vendo? Então, na página home tem o header. E se eu for para a página dashboard, ele continua tendo o header. Por quê? Porque eu estou aqui no meu app, eu inseri o header, o componente header, e só depois eu coloquei as rotas. Então, a cada uma dessas rotas aqui, elas vão entrar de acordo com cada um desses componentes aqui, eles só vão aparecer na página de acordo com a rota que tiver lá no navegador e eles vão aparecer nesse exato lugar aqui abaixo do componente header, ok? Pessoal, mais uma coisa. Vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui direto no componente app. E se eu tenho várias rotas na aplicação, aplicações maiores costumam ter várias rotas, eu vou colocar um bocado de porte, vou colocar um bocado de rota aqui para fazer configuração de rota. Então não é tão legal. É muito comum, como boa prática de organização de código, você não fazer esse pedaço aqui dentro do app e você fazer isso num arquivo separado. Então vamos fazer isso num arquivo separado. Então eu vou ali dentro de src mesmo, vou criar um new files. Normalmente o pessoal chama esse arquivo de routes.js. Então aqui ele vai ser um componente. Eu estou RAFCE, vai ser um componente normal, só que o nome dele não vai poder ser routes, porque ele vai dar conflito com o routes que tem dentro do pacote React Router DOM. Então eu vou chamar aqui de main routes, ou app routes. Vou colocar app routes, eu acho que fica mais legal. App routes, ok? Podia ser o nome que a gente quisesse. Então, ele é o componente. Aí eu vou copiar o que eu preciso que já está lá no app. Eu vou pegar esse import aqui, vou colocar no meu routes, só que eu não importo o browser router. O browser router fica lá do jeito que está mesmo. Aqui é só o routes e o route, ok?
e vou pegar esse outro pedaço aqui do app. Aqui eu vou apagar, que aqui eu não vou usar os outros dois, só o browser route. Isso aqui eu posso recortar, eu vou recortar e vou colocar aqui nesse arquivo routes. Vou colocar aqui, pronto. Então ele organizou aqui com os parênteses do jeito que tinha que ser. Então esse arquivo agora ele vai ser o responsável, que ele chama routes, eu já sei que ele vai ser o responsável por as rotas da minha aplicação vão ser definidas dentro dele. Aí ele pode ficar grande, não tem problema, é mais para poder tirar e deixar mais limpo o componente app. Eu tenho isso aqui, esses importes das páginas, eu também tenho que colocar lá, né? Que agora os elementos, as páginas estão sendo exibidas aqui. Então aqui eu acredito que está ok, não está faltando nada. E aqui no app, agora aqui embaixo eu tenho que colocar alguma coisa para saber o que ele vai exibir. Porque se eu colocar desse jeito aqui agora, salvar, e eu for lá, ele só vai estar exibindo o meu header e minhas rotas. Aí agora eu importo as rotas, que é esse componente app routes aqui. Aí eu meio que encapsulei as rotas em um componente só para ficar mais limpo aqui no meu componente app. Então, eu posso até tentar importação automática, vou colocar aqui app routes. Aí ele importou aqui, app routes. Então, esse componente aqui, ele vai estar encapsulando todas as definições de rotas do meu aplicativo, do meu sistema. Correto? Então, agora vai estar funcionando da forma que estava funcionando anteriormente. Dashboard ali com o header e a página inicial home com o header. Eu só fiz um encapsulamento e uma separação por questões de organização. Não é obrigatório fazer, é um costume que as pessoas façam para deixar mais organizado o código. E tem mais uma coisa que a gente vai aprender ainda nessa aula de hoje, é como é que eu faço um link entre uma rota e outra, entre uma página e outra. Porque é justamente o propósito de quando eu estou trabalhando com um framework igual um React, que é um SPA, que eu já falei para vocês que é uma Single Page Application, é que eu consiga navegar entre uma página e outra da minha aplicação sem ele precisar recarregar todo o site novamente. Então, como é que eu faço para criar um link usando o React? A gente vai utilizar também essa biblioteca aqui, React Router DOM, que ela tem um componente que permite fazer o link entre páginas diferentes sem precisar recarregar todo o site. Então, vou colocar esses links lá no header. Cadê o header? O header está aqui. Aí aqui no header a gente vai importar. Importe, aí eu vou colocar aqui por enquanto só o abre e fecha, pronto. React Router DOM. Aí o que é que eu quero importar de dentro do React Router DOM? Eu quero importar o componente chamado link. Que o link que vai fazer o link entre, vai permitir eu criar um link entre as minhas páginas. Então aqui eu vou apagar esse parágrafo e vou colocar aqui um link. Componente link. Link, aí eu vou escrever aqui home, que é um link para home. E dentro do link, o que é que eu coloco? Eu coloco a propriedade to e aqui para qual rota que esse link vai apontar. Então, no caso da home, é a rota barra, né? E no caso do dashboard, é a rota, aí eu não preciso da barra, é a rota dashboard, ok? A gente coloca aqui da mesma forma que está aqui no routes. Então, vamos lá no header, então eu tenho um link para o dashboard, um link para o home. Vou colocar tudo numa linha só, porque eu quero colocar bonitinho, separado aqui com esse símbolozinho de pipe. Então, coloquei assim, vamos ver como é que ficou lá. Então, tá vendo que eu tenho agora
no meu header eu tenho os links. Aí se eu clicar aqui, vai para o dashboard, se eu clicar aqui, vai para o home. Reparem que eu ficar clicando aqui, esse botão que mostra quando recarrega, quando é um site normal que você clica de um link e está indo para outra página, esse botão aqui, ele mostra um outro símbolo que mostra que ele está fazendo a navegação. Como a gente está usando React e fazendo a navegação na Single Page Application, ele não vai carregar a página toda, esse botãozinho aqui, ele não mexe, ele continua do jeito que está, porque eu não estou carregando a página toda, eu só estou carregando um novo pedaço da página, igual, por exemplo, o header não, ele está em todas as páginas, ele não foi recarregado novamente. A única coisa que está sendo recarregada aqui é a parte de baixo, que é cada rota, o que é que cada rota vai exibir. Então, esse é um poder muito grande de trabalhar com React e com essa biblioteca React Router. E é bem legal que ela implementa e funciona corretamente com o botão de voltar do navegador. Se eu mudo de página e clico, ele volta o histórico tranquilamente, sem recarregar a página e funciona normalmente. Então é bem legal, é um dos motivos que o pessoal utiliza bastante aí também. É, eu estou aqui na página de dashboard. Se eu olhar aqui o HTML dessa página, vocês vão ver que tem aqui o home e o dashboard. Mas se eu preciso fazer, por exemplo, mostrar de uma forma diferente o menu, se tiver na página que representa aquele link, tiver ativo, por exemplo, como é que eu faço? Com esse componente link, não é tão fácil fazer isso, mas o pessoal do React Router DOM, eles já dão para a gente um outro tipo de componente, vamos voltar lá no código, um outro tipo de componente que ele se chama navlink. Então eu vou só substituir o link pelo navlink, eu já ensinei vocês como é que faz, mas cliquei aqui no meio, Ctrl D uma vez, Ctrl D a segunda, Ctrl D a terceira, quarta, quinta, que selecionou todos os meus links aqui. Aí agora eu vou, na verdade, eu vou usar o navlink. Esse navlink, ele funciona praticamente igual o link, a única diferença é que o link que tiver que bater com a rota é o que estiver sendo exibido, ele vai mostrar uma classe active nele. Vamos lá dar uma olhada para vocês verem. Então, vou navegar aqui. Então, eu estou na página Dashboard, estou inspecionando aqui. Aí, como eu estou na página Dashboard, ele automaticamente colocou essa classe CSS chamada Active no link da página Dashboard. Se eu clicar aqui na Home, ele vai colocar Active aqui na home também. Só que, pessoal, tem um porém que às vezes, como a home ela é só a barra, na documentação eles recomendam que quando for um link para barra, só barra, vocês coloquem aqui no final a palavra end para não dar problema com esse active. Isso tem na documentação. Eu coloquei aqui, ele acrescentou na formatação isso aqui automaticamente. Isso aqui, pessoal, é que ele está imprimindo Quando você precisa colocar um espaço vazio para aparecer lá no site, você abre e fecha o parênteses e coloca um espaço vazio ali. Aí ele colocou automaticamente para mim coisa de formatação para ficar lá aqui com o espaço que tem que ter, mas não se preocupem com relação a isso. Correto? Aí agora eu tenho o Active funcionando corretamente. Se eu estou na página Dashboard, o Active vai estar para o Dashboard. Se eu estiver na Home, o Active vai estar na Home. Mas para que serve isso? Porque eu consigo colocar agora, eu poderia colocar um CSS em cima dessa classe Active, ou poderia colocar direto aqui dentro. Aqui, por exemplo, se eu quisesse, ele permite, tem uma propriedade que chama Style
Active Style. E aqui eu poderia colocar o CSS daquela forma que eu mostrei nas aulas de CSS de dentro, direto dentro do React. Aqui eu poderia colocar color, tomato. Eu vou copiar isso aqui e colocar aqui também nesse outro navlink. Salvei. Aí agora eu vou tirar aqui esse background coral, porque senão vocês não vão enxergar o que é que eu acabei de fazer. Então, o que é que vai estar agora? A página que eu tiver, que é a ativa, ele vai mostrar a cor do link na cor tomato, que é esse laranjinha, vermelhinho aqui, sei lá se isso é mais laranja ou mais vermelho. Aí ele funciona, aí porque eu coloquei lá, quando tiver ativo, eu quero que aplique, que é o Active Style, eu quero que aplique o estilo que tiver aqui dentro. Essa é uma forma de fazer, ou como eu já falei com vocês, ele coloca automaticamente a classe CSS chamada Active. Então, eu não preciso colocar o Active Style aqui para deixar o meu código mais limpo, para não misturar tanto CSS junto dentro do JSX. Eu posso utilizar, criar, vamos lá na pasta do componente, vamos criar um arquivo CSS. Então, index.css, aqui eu vou criar um CSS para a classe Active, vou colocar aquela mesma coisa, color tomato. Então, e poderia colocar o que eu quisesse no CSS aqui, e vou importar esse CSS aqui, import.barra index.css. Salvei e não tem mais aquele Active Style, mas como o navlink coloca automaticamente uma classe CSS chamada Active, ele vai bater aqui nessa regra e vai aplicar. Então, vai estar funcionando lá da mesma forma que estava com o Active Style. Você faz como você preferir. Eu só estou mostrando as opções que tem aí para poder serem utilizadas. E a última coisa que a gente vai aprender é que, às vezes, a gente precisa navegar entre uma página e outra através de código. Por exemplo, eu tenho um login, aí a pessoa vai lá, faz o login e a partir desse login o meu sistema vai automaticamente navegar ela para outra página. Como é que eu faço para navegar programaticamente via código? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então voltamos lá. Vamos, cadê a página home? Está aqui. Então, eu vou fazer aqui um exemplo bem bestinho, mas é só para mostrar para vocês como é que faz. Vou colocar aqui um button. Vou colocar aqui fazer login nesse button. Vou criar aqui uma função, function, fazer login. E eu vou chamar essa função quando eu clicar no botão. Então, aqui, onClick, fazer login. Então, por enquanto, a função não vai fazer nada. Então, eu quero clicar nesse botão, aí eu vou colocar ele para navegar usando o código para a página dashboard, só para vocês verem como é que faz. Então, vamos voltar lá. Para eu, usando o pacote React Router DOM, para eu poder navegar usando o código entre rotas que eu criei, eu uso um hook que se chama useNavigate. Então, eu vou criar aqui um const navigate, aqui é o nome que eu quiser, que é uma variável. Ela vai receber useNavigate. Esse useNavigate é um hook desse pacote aqui, que ele vai retornar, quando eu chamo esse hook, ele retorna uma função que eu vou armazenar nessa constante, e essa função eu posso usar ela para navegar entre rotas da minha aplicação. Então, aqui o botão fazer login, ele poderia fazer o processo de login, aí depois, no final, ele navegar para a página
Dashboard. E como é que eu faço para navegar usando código? Eu pego o meu Navigate, que vai ser uma função que o pacote me retornou aqui quando eu chamei use Navigate, e aqui dentro eu passo o caminho para onde eu quero, o caminho da rota para onde eu quero navegar. Só que nesse caso aqui eu tenho que colocar a barra inicial para poder funcionar da forma que eu espero. Se eu não colocar, aí eu vou mostrar para vocês o que é que acontece se eu não colocar a barra. Então eu coloquei a barra dashboard. Então quando clicar aqui, ele vai fazer qualquer coisa e navegar para a página dashboard via código. Então, vamos lá. Está funcionando, apertei aqui o fazer login, ele navegou para a dashboard. Então, esse aqui eu coloquei, é a mesma coisa de estar apertando aqui nos links, mas é só se fosse vocês em algum momento, em alguma aplicação, precisarem fazer a navegação no código, via código e não via a pessoa clicar num link, aí usa o Navigate, correto? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar para Home e mostrar para vocês se eu não tivesse colocado a barra aqui inicial, o que é que iria acontecer? Então, ele ia acrescentar. Nesse caso aqui, ele funciona, mas se eu tivesse, por exemplo, a página inicial fosse barra alguma coisa e eu colocasse lá sem a barra inicial, ele ia acrescentar o dashboard aqui na frente, aí não ia funcionar. Nesse caso, é porque nesse exemplo aqui, eu estou partindo, eu estou saindo da página que não tem nada na frente. Mas é bom sempre lembrar que quase sempre o comportamento esperado é que eu coloque a barra inicial ali para ser o caminho correto para estar navegando para onde eu preciso. Ok? Então, por essa aula é só. Até a próxima aula.